Olá, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Sou o Pai Caetano de Oxóssi, dirigente do terreiro de Umbanda Luz, Amor e Paz. E hoje estamos aqui falando mais uma vez no nosso canal, dando continuidade aos estudos sistematizados de Umbanda, falando sobre Umbanda, sobre como funciona a cura dentro da Umbanda. Hoje é o tema dos estudos sistematizados, nós falamos de Exu, falamos de caboclos, pretos velhos, e agora chegou o momento, em comemoração ao dia de Molu, vamos falar sobre a cura, como funciona a cura no processo da Umbanda. Como funciona a cura? O que é curar? Eu estava com dor de dente, não tenho mais dor de dente. Eu era cego, fui curado e agora enxergo. Tem tantas as formas de cura. Nós vamos começar, porque com certeza o tema não se esgotará em uma conversa nossa. O objetivo dos estudos sistematizados é refletirmos juntos sobre os temas que norteiam a Umbanda. Então nós já falamos sobre as entidades, sobre os orixás, falamos sobre a história da Umbanda, falamos sobre Exu e Pombogira, e agora nós vamos entrar na questão da cura, da saúde física e mental. Como funciona dentro da nossa amada Umbanda. Muitas, talvez 60% das pessoas que se socorrem na Umbanda vão atrás de um processo de cura física. Eu lembro, assim, de quando eu comecei na Umbanda, em 1986, a maioria, na época, assim, era uma grande maioria, ia lá porque não tinha médico, então não conseguia ter acesso ao sistema de medicina, porque não era um sistema universal ainda. Né? Nós temos que lembrar que nós temos uma ideia de que qualquer brasileiro e qualquer brasileira tem acesso ao sistema de saúde. Vai a um posto de saúde, né, numa unidade básica, ou numa unidade de pronto atendimento, uma UPA ou numa UBS, e vai ser atendido por enfermeiros treinados, enfermeiras, médicas e assim por diante. Pode demorar, pode ter uma série de questões, tem que melhorar muito, mas nós não lembramos, a maioria de nós, de que existia uma época em que isso não existia no Brasil, era só para os segurados. Então tinha uma parcela importante da população brasileira que não tinha acesso nenhum à saúde, e isso era desesperador. Imagina você ter um filho e não tem para quem levar ele numa situação de doença. Isso os terreiros eram assim a fonte de escape para que essas pessoas pudessem ser curadas. Ainda hoje existe uma estatística, hoje eu diria porque faz tempo que eu não vejo essa estatística, eu não tenho, vocês têm levantamento, mas isso aconteceu em 2010. Em 2010, 40% das pessoas em situação de risco do Rio de Janeiro não iam para o sistema público de saúde, se socorriam nos terreiros de Umbanda localizados por todo o estado do Rio de Janeiro. Então, só para a gente ter uma dimensão, né, da importância que é discutirmos a saúde dentro dos terreiros de Umbanda. Então, doenças hoje, o que é mais comum a gente enxergar? É enxergarmos doenças terminais. Então, a quantidade de pessoas que vão com degenerações, com câncer, AIDS, uma série de doenças em que a pessoa encontra-se desassistida ou desesperançosa e vão atrás pela fé, pelo amor, pelo desespero, pela dor, enfim, vão nos terreiros. E a pessoa chega lá e ela, às vezes, é curada. Por que às vezes? Porque não é todo mundo que pode ser curado. E é isso que nós vamos também falar. Quem pode? O que acontece? Como acontece? Por que alguns são curados e outros não são curados? É essa a ideia de nós debatermos na noite de hoje, tá bom? Então, para iniciarmos, levantamos os nossos pensamentos a Deus, aos orixás, ao Deus que é puro amor, pura caridade, que é o curador universal, o misericordioso, nessa figura perfeita e divina, a luz da verdade, a sua irradiação aos orixás, todos os seres iluminados. Eu tomo refúgio e peço a bênção. Neste caminho que escolhemos para seguir a Deus, chamado Umbanda, eu tomo refúgio e peço refúgio. Para a nossa egrégora, a união dos espíritos encarnados e desencarnados que lutam e labutam para a construção da Tulap, o terreiro de Umbanda, Luz, Amor e Paz, eu peço a bênção e tomo refúgio. Que Exu abra os nossos caminhos, que Exu nos permita estarmos juntos em consagração na busca dos saberes, em nome de Deus, em nome de nosso Pai Oxóssi, Senhor de todo conhecimento. Peço humildemente perdão antecipado a cada um e a cada uma, que se por algum motivo meu orgulho, vaidade ou arrogância obscurecerem os ensinamentos trazidos pelos guias, que cada um dos senhores possa, além de me perdoar, descartar o ensinamento viciado. Que eu possa buscar constantemente a humildade e que a minha boca, as minhas palavras possam sair à vontade as palavras de Deus.
Axé. E hoje nós vamos falar Saravá ao Molu. E é por isso que nós escolhemos o dia de hoje. Dia 16 de agosto é o dia em que se celebra nas umbandas o orixá Obaluaê, o orixá Omolu, que é o grande médico dos pobres, vamos dizer assim, Deus curador age em nome de Omolu. E é isso que nós vamos falar na noite de hoje. Como se dá o processo de cura na Umbanda? Como acontece eu chegar num terreiro doente, com qualquer tipo de doença, né? E nesse processo todo, eu chego doente e saio curado. Como é que funciona essa magia, esse milagre, esta graça que pode ser alcançada? Como essas entidades agem, os pretos velhos, enfim, as entidades, vamos falar sobre as entidades daqui a pouco, né? Como é que as entidades agem neste processo todo? Mas primeiro, para a gente entrar nessa questão, a gente tem que fazer uma pergunta na Umbanda, que é como somos constituídos? Porque se nós vamos falar de doença, por exemplo, uma gripe, o Covid, como funciona? Em que parte do corpo é atingido? A gente não vai tratar anatomia, respiratório, digestório, urinário e assim por diante. Mas nós temos que ter a compreensão que nós somos feitos de vários corpos. Então, para a gente entender o processo de cura na Umbanda, acontece que parte dos nossos corpos? Então, esse corpo que a gente enxerga é a carne, é conhecido como corpo físico, é o corpo do encarnado. Então, é o corpo material, que existem moléculas, existem células, existem sistemas, tecidos e uma série de outras questões que nós conhecemos. Fluidos, o sangue, a saliva, o sistema linfático inteiro, né, que tem as linfas e assim por diante. Então, o corpo físico, ele, por exemplo, eu vou no médico da Terra, uma médica da Terra, e lá chegando ela constata que eu tenho um pequeno cisto. Então, por exemplo, um cistozinho aqui, é um cisto sebáceo, mas ele pode crescer, então a médica resolve falar assim, ó, então nós vamos retirar este cisto sebáceo. Então, o que é um cisto sebáceo? A gente não precisa entrar nisso, mas é uma glândula minha que está entupida, por exemplo. Então ela vai pegar um bisturi, né, uma faquinha, vai cortar, vai sair sangue, vou ter que ter anestesia, vai arrancar esse cisto e vai costurar. Então a operação é física, mecânica, visual, vai doer, vai ter tratamento, vai ter uma série de questões que a minha mão vai ficar com aquele cisto sebáceo, vai ficar com a costurinha. Mas não precisa cirurgia, então o remédio pode fazer. Então eu vou tomar um remédio da alopatia ou da homeopatia ou de outra medicina, eu vou ingerir uma substância. Por exemplo, eu fui no médico e essa médica ela é fitoterapeuta. E ela fala, olha, o cisto sebáceo a gente pode tratar com um determinado chá. Então vamos dar um chá para você. Você vai tomar esse chá tantas vezes ao dia. E eu vou lá, vou pegar a erva, vou ferver a água, vou pôr a erva e vou tomar. Percebam que tudo é físico com físico. Então esse é o corpo físico. O tratamento físico ele é um tratamento palpável, visual, químico, fisiológico. Uma cópia exatamente igual deste corpo físico está grudada nele e nós chamamos de duplo etéreo. Duplo porque é igual, é como se fosse uma cópia, um clone, ou também chamado de corpo etérico ou corpo etéreo. Este corpo também só existe em seres encarnados. Mãe Rosana, a sua bênção, axé, seja muito bem-vinda. Percebam então que nós encarnados temos dois corpos que são únicos dos encarnados: o corpo físico e o corpo etérico. Este corpo etérico, ele já cada vez mais as ciências médicas e as ciências físicas estão comprovando a existência dele. Então tem fotos, por exemplo, são fotos de bioenergia, chamadas fotos Kirlian, por exemplo, que elas vão comprovar a existência de energia e de uma série de questões que estão atreladas ao duplo etéreo. Esse duplo etéreo, ele é de uma matéria astralina, ou seja, ela não é matéria física, mas ele é denso e ele está atrelado ao meu corpo. Então, como se você olhasse aqui, você não está enxergando a minha mão que está atrás dessa mão, né? Mas ele é a cópia perfeita, a cópia perfeita. Então, esse é o segundo corpo que nós temos que ter bastante atenção. Depois desse corpo, nós vamos ter uma série de outros 5 corpos. Mas para que a gente não fique muito pesado a conversa de hoje, nós vamos dividir em alguns outros corpos, que é o corpo astral. Então, corpo físico,
corpo etérico e o corpo astral. O corpo astral é aquela, por exemplo, a gente tem um médium, ele é clarevidente, ou vidente, então ele enxerga os espíritos. E ele fala, está aqui um espírito, ele é um senhor negro de bastante idade, curvado sobre um cajado em forma de L, ele tem cabelos brancos, barba branca e veste uma camiseta branca bem puidinha. Ela descreveu a aparência de um espírito desencarnado. Então ela descreveu o corpo astral, ou seja, aquela forma fluídica que existem nos espíritos que se comunicam conosco. Sem esse corpo nós não somos capazes de fazer essa comunicação. Então, nós temos o corpo físico, o corpo etérico, dos encarnados. Desencarnados vão ter o corpo mais denso dos desencarnados, é o corpo astral, que é o que nós enxergamos. E é no corpo astral que a gente pode fazer mudanças plasmáticas. Então você vai, por exemplo, perceber quando os clarividentes vão enxergar os espíritos dos caboclas, né? Seu Mata Virgem, seu Tupinambá, seus 7 montanhas, seus 7 pedreiras e assim por diante, seres altos, muito altos. Isso é quase todos os caboclos e caboclas, aonde a gente vai. O relato dos clarevidentes, dos videntes, dos sensitivos, é que eles são altos. Então, eles eram altos enquanto encarnados? Não, né? Não tinha ninguém com 3 metros de altura na Terra. Mas quando desencarnados, eles alcançarem o grau de caboclo e cabocla, eles entraram para caboclo, eles plasmaram o seu corpo astral para terem esta forma de apresentação. Lembra que nós falamos de forma de apresentação, com os caboclos, etc.? Essa forma plasmada acontece através da manipulação do corpo astral. E esse corpo astral, que está lá, alto, por exemplo, ou então um preto velho, que ele vai vir com aparência de idade, 80 anos, 90 anos, 120 anos, não faz diferença. Ele vai aparentar uma forma. Uma senhora, um senhor, um ancião, uma anciã. Criança, e assim a gente poderia continuar. Mas o que é importante a gente perceber é que ele é altamente mutável. Quanto mais iluminados nós formos, quanto mais hábeis nós formos, mais fácil de trabalhar. A mesma coisa pode acontecer para aqueles que estão presos às energias negativas. Eles maculam, ou seja, eles sujam, entre aspas, o corpo astral de tal forma que eles apresentam aos olhos dos clarividentes, dos videntes, deformidades. Então, nossa, está vindo um espírito de aparência muito difícil, ele está com o rosto, o corpo todo deformado, tem 3 braços, e aí a gente poderia ter uma série de descrições que não vêm ao caso. Mas seja de um lado ou de outro, o corpo astral ele vai ser modificado de uma forma relativamente fácil, entre aspas, né? Entre aspas, fácil. Por vício ou por habilidade. Os magos do submundo astral, ou seja, os quiumbas, os espíritos que realmente desejam o mal, eles também têm habilidade de plasmar no corpo astral. Por isso, eles, por exemplo, podem fazer com que a aparência seja de terror, muito terror. Então, nossa, eu tenho muito medo. A pessoa, a visão daquele espírito dá a ela uma visão de terror, de medo, porque ele plasmou o corpo astral. Então, o corpo astral, ele é mutável. Entretanto, é importante a gente saber que quando nós desencarnamos, especialmente nos primeiros momentos, esses primeiros momentos podem durar 7 anos, 70 anos, enfim, não é um tempo físico, ele é um tempo de evolução. Até o nosso despertar, nós mantemos a aparência da qual nós estávamos perto do desencarne. Por isso nós conseguimos enxergar parentes que desencarnaram e falar, nossa, esse é meu avô. Então eu vou dar um exemplo pessoal que eu sempre digo, que em determinado momento meu avô fazia 10 anos que tinha desencarnado, meu avô é uma figura extremamente importante na minha vida, e meu avô, então, eu estava parafusando, construindo uma cerca de madeira, e o parafuso quebrava, então meu avô apareceu para mim e falou, eu não te falei para você passar um pouco de vela? Daí eu passei a parafina e o parafuso entrou na madeira como faca quente na manteiga, agradeci muito ele, demos risada. E que aparência ele se apresentou? Uma aparência daqui muito próxima da época em que ele desencarnou. Um pouco mais jovial,
né? Tirou um pouco a doença que acometeu ele antes, mas ele se apresentava, para que eu pudesse identificá-lo. Perceba você, então, por exemplo, minha avó, a mãe da minha mãe, que está nos assistindo, ela por várias vezes já se apresentou para minha mãe, já se apresentou para mim, e ela se apresenta numa vestimenta, ou seja, numa característica física muito próxima do que eu lembro, do que minha mãe lembra, obviamente, mais minha mãe do que eu mesmo, certo? Corpo astral, então, é muito, muito importante a gente ter na nossa memória, na nossa cabeça, como ele funciona. Corpo físico, corpo etérico, corpo astral. A partir do corpo astral, vai ter o mental superior, no mental inferior, mental superior, átmico e búdico. Esses 4 corpos, nós não vamos lidar diretamente com eles. Então nós vamos falar isso numa conversa futura. Mas o importante é saber que nós temos ainda 4 corpos menos materializados. Os corpos materiais vão do físico ao astral. A partir do astral, o mental inferior é um pouco e acima do mental inferior é praticamente zero de matéria, mesmo matéria astralina. Mas a cura, ela sempre ocorre diretamente até o corpo astral, indiretamente no nosso mental e nunca no espiritual, a não ser que o espiritual cure o resto, é o que nós vamos falar. Então, para nós entendermos corpos, os 3 corpos materiais que são importantes, físico, etérico e astral, e o mental e o espírito propriamente dito. Nós vamos trabalhar com 5 corpos: espírito, mente, 2 corpos não materiais, astral, etérico e corpo físico. Essa informação ela é importante, senão a gente não vai conseguir acompanhar, certo? Bom, tirando então, nós temos que pensar nisso. Fora os corpos, o que nós temos dentro de nós? Do que nós somos constituídos? Emoções. Então, eu amo, eu tenho raiva. Eu tenho paciência, eu tenho ódio. Eu tenho tristeza, eu tenho alegria. Então, são as emoções. Sejam elas emoções perturbadoras, que nós já conversamos, sejam elas virtudes divinas, como a generosidade, a compaixão, o amor, a bondade, a gente poderia continuar. Então, emoções compõem os nossos corpos. Compõem o corpo? Exatamente, porque emoção está atrelado à saúde, nós precisamos entender isso. Além dos nossos emoções, nós temos os pensamentos. Então, eu penso o tempo inteiro. Você está conversando comigo, está pensando. Nunca ouvi falar disso de átmico, búdico, mas tudo bem, não é para entender, eu vou falar só de espírito. Nós usamos o pensamento o tempo todo. Além do pensamento, nós somos constituídos de energia. Então é aquele momento em que, por exemplo, eu chego na praia, respiro a maresia, meu coração fica em paz, eu fico alegre e falo, ô Dociá, Iemanjá. Então, pensamento, emoção, vibração e a energia. Existem vários relatos de radioestesia, de uma série de outros aparelhos de microenergia, que existe diferença da cachoeira, do deserto, da montanha, da floresta. Tanto é que hoje existe uma tese importantíssima no Japão, em que a maioria das doenças psicomentais são tratadas com banhos de natureza, principalmente banho de floresta. Eles chamam banho de floresta, a pessoa tem que passar um período dentro da floresta para renovar a sua energia. Então, nós somos constituídos de energia. Boas, obviamente, e ruins, obviamente. Essas energias são produzidas por nós mesmos e são produzidas pelos outros, ou pelo ambiente que nos cerca. Então, o ambiente, vai chegar num ambiente onde tudo é cimento, por exemplo. Não tem um pedaço, tem um vaso de flor. Não tem vento que entre. Não tem sol que entra. Esse ambiente, você vai chegar, ele é um ambiente estéril. Então a energia do ambiente é uma energia que não dá muito certo. Para quem já visitou algum lugar onde um presídio, por exemplo, né? Então você já visitou um presídio, uma cadeia? A hora que você entra na cadeia ou no presídio, mesmo que ele esteja vazio, já foram tirados todos os detentos. A energia do lugar é densa, é dura. Tem um rapaz aí muito bacana, ele tem feito visitas às fazendas antigas do Brasil. Ele tem um canal no YouTube, eu recomendo que o pessoal que achar, vou tentar lembrar o canal dele. E recentemente ele achou uma senzala intacta, da época da escravidão no Brasil. E na senzala, ele descobriu a masmorra, onde faziam as torturas. Ele não é uma pessoa religiosa, e a hora que ele entrou, ele mudou o visual, ele falou, olha, eu não acredito nisso, mas eu estou passando mal aqui, é um lugar muito ruim. Ou seja, os lugares a gente vai sentir lugares bons e lugares ruins. Energias boas e energias ruins. Nós somos compostos, assim, de uma forma muito rápida, por corpos,
emoções, pensamentos e energia. Nós não vamos conseguir falar de saúde se nós não lembrarmos desses 4 elementos: corpos, corpo astral, corpo físico, corpo etérico e corpo espiritual, emoções perturbadoras ou emoções divinas, pensamentos e energia. Energia, tá bom? Esses 4 nós precisamos ter. O Matheus está dizendo, é Fazendas Antigas mesmo o nome do canal, e é esse canal mesmo, eu acho que é isso mesmo. Guardado isso do que nós somos constituídos, nós temos que pensar o que é doença. Para falar em cura, a pessoa tem que estar doente. Então, o que é doença? Eu estou com uma rinitezinha, tá vendo? Estou um pouco... Essa mudança de temperatura, nós temos uma temperatura, faz 28 graus, faz 14 graus, fica 100% úmido, fica 30% de umidade. Então, para quem tem rinite, sinusite, é um veneninho. Então, houve uma mudança. Ó, eu tento respirar, tem pouco ar entrando. Tem uma mudança no meu nariz, no meu aparelho respiratório superior. Então, nessa situação aqui, ó, eu desenvolvi uma doença. Então, eu estou doente. O que é a doença? Como é que a gente poderia definir a doença para a gente compreender a cura? Então, a doença, a gente poderia ser assim, para a gente ter... Não é uma definição médica, então, aos profissionais médicos, aos profissionais da saúde, farmacêuticos, bioquímicos, biomédicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros e todos os demais, eu peço perdão, porque o objetivo é uma conversa, né, de Umbanda. Então eu vou tentar traduzir a questão da doença no ponto de vista da espiritualidade. A doença é um desarranjo, um desalinhamento, um erro, um vício, ou uma parada energética, ou uma energia que está circulando de forma equivocada. Estagnação, energia parada. Tudo que é parado na espiritualidade é ruim. A gente perceber, Deus é movimento, os orixás, e a água, enfim, mas a gente não vai entrar de novo nesse assunto, só para a gente pensar. Nesse processo, gente, então, o que nós temos que entender? Que a doença é um desarranjo, é um desalinhamento, é um descontrole, e a gente poderia continuar, né, tendo outros termos, mas é importante para a gente saber que a doença, então, é um desequilíbrio energético, corpóreo do nosso corpo físico e mental. Porque nós estamos falando de doença de depressão e assim por diante, tá bom? Então, beleza. Doença, então, a gente vai trabalhar como desequilíbrio, desarranjo, desalinhamento. E saúde? Muitas pessoas pensam que estar saudável é não estar doente. E a gente tem essa ideia da cabeça, né? Então, por exemplo, eu não ter aversão é porque eu tenho atração. Eu não ser avarento, eu sou generoso. E nem sempre, a maioria das vezes não é. Eu posso não ter raiva e não ser paciente. Eu posso não ter ódio, mas ainda não saber amar. Então, existe uma escala, se a gente pensar assim, a doença ela vai de -1 a -10, vamos dizer, o estado neutro, vamos dizer, 0, e saúde de 1 a 10, sendo 10 a perfeita saúde. Então, se a gente pensar que a doença é o desequilíbrio, a saúde é o equilíbrio perfeito. Então, quanto mais equilibrado energeticamente, nos corpos físicos, astrais, etc., eu estiver, mais saudável eu vou estar. Então, quando eu busco saúde, eu busco equilíbrio orgânico, não é verdade? Pensa no médico. O médico vai chegar para você e vai falar assim: olha, seu rim não está funcionando direito. Está com as pedrinhas aí e ele deu uma inchada. Então nós precisamos fazer ele funcionar direito. Vamos tomar mais água, vamos tomar diurético, enfim. Quando ele vai fazer isso, ele está pedindo para quê? Para que o funcionamento daquele órgão aconteça de forma equilibrada. Porque se ela for muito rápida, ele também vai tirar os nutrientes do meu sangue e eu vou ficar doente pelo excesso. Então o que nós precisamos? De equilíbrio. De um lado, desequilíbrio, a doença. E o equilíbrio como saúde. E não a ausência de desequilíbrio, tá bom? É isso que é importante a gente trabalhar, certo? Então, doença e cura. Do que somos feitos, nós não podemos deixar isso escapar da nossa mente, tá bom? A outra questão é por que é que nós adoecemos? Porque, beleza, doença é desequilíbrio, estagnação de energia, ou energia errada, tudo bem, mas por que a gente adoece?
O que que leva um corpo a ficar doente? Seja ele uma doença mental, então depressão, síndrome do pânico, borderline e tantas outras, ou até uma doença física, como diabetes, entre outras. A gente tem que pensar que, e é fundamental a gente fazer uma parada agora para a gente entender que tudo que eu falei do que nós constituímos, e do que é doença e do que é saúde, e lembrarmos que nós somos a natureza. Não é assim, eu faço parte da natureza, não é isso. Eu sou a natureza. Quando a gente fala que faz parte, é porque é possível tirar. Não, eu sou natureza. Quanto mais distante da natureza, mais doente eu fico. Eu vou dar um exemplo bem claro. Vamos pegar dois Caetanos, certo? Dois Caetanos. Um Caetano vai comer frutas, legumes, cereais integrais, ou seja, cereais que foram menos processados. Não vai comer nada industrializado. Não vai comer Cheetos, Fandango, né? Fazendo merchandising mesmo, né? Não vai comer nada que seja empacotado, envidrado, emplasticado. Tudo que este Caetano vai comer veio diretamente da natureza de forma orgânica e não transgênica. Este Caetano, ao contrário, ele só come comida processada, ultraprocessada. É pacotinho de bolacha de manhã, pacotinho de bolacha no almoço, é batata frita que tem 17 ingredientes, não só óleo, sal e batata. E aí ele vai pegando tudo o que é processado, ou seja, artificial. Qual dos dois terá saúde, sendo que todos o resto eles mantêm igual? Mantém prática de exercício regular, etc. Qual vai ser saudável e qual não vai ser saudável? Todo mundo, qualquer pessoa vai dizer, é óbvio, que é aquele que comeu comidas naturais. Por quê? A gente vai ter explicação de nutricionistas, explicações de nutrólogos, que são válidas, não estou dizendo que não. Mas se nós entendermos do ponto de vista dos corpos que nós fazemos parte, e de que a doença é um desequilíbrio energético, quanto mais perto da natureza eu estou, mais equilibrado com ela eu estou. Então a pessoa que vai tomar um banho de mar, vai um banho de cachoeira, aprecia o pôr do sol, acorda no nascer do sol, aprecia a lua, olha para as estrelas, vive, põe a mão na grama, sente o poder da árvore, ele está em compasso, mesmo compasso com a natureza. No outono ele come frutos, no inverno ele come raízes, na primavera ele come flores, no verão ele come frutas. Então ele vai, o que a estação dá, ele vai adquirindo, ele vive em harmonia com o planeta Terra. Quanto mais em harmonia eu estou, melhor a minha saúde. Então, essa é uma busca do umbandista, estar em harmonia com os orixás, que são a própria força da natureza. Essa é uma questão. Então, o que nos dá doença? Descompasso com o processo natural. Um outro exemplo é um homem de 50 anos comer a mesma coisa que um jovem de 18 anos. É lógico que o homem de 18 anos pode comer muito de coisas diferentes do que um homem de 60 anos, 50 anos, porque ele já não é o mesmo. Então, acompanharmos o tempo que nós estamos na Terra e o que o nosso organismo precisa. Ou seja, estarmos na natureza, inseridos nela, na sabedoria que existe há milhares e milhões e bilhões de anos, e a gente ainda não entendeu, né? Infelizmente. A outra questão é o que nos dá a doença? O mau uso do corpo. Então eu vou dar um exemplo bem simples. A gente pega o mouse, né? Então a gente está lá no mouse. Então tá aqui o mouse. E eu passo o dia inteiro assim, e clico aqui, clico aqui, clico aqui. O que vai acontecer com o meu punho? Eu vou ter o que eles chamam de LER ou DORT, que é a lesão por esforço repetitivo. Então, na ocupação do trabalho, eu vou ter que pegar uma bolinha, vou ter que fazer alongamento de cada tantos minutos para que eu não tenha uma doença, porque eu fiz um mau uso da minha mão. Se eu faço um mau uso da minha dieta, mas eu vou entrar no outro aspecto, que é o mau uso da minha energia vital. Por exemplo, eu tenho ódio e raiva o dia inteiro. O dia inteiro, tenho uma raiva insuportável. Como é que eu me sinto à noite? Bem ou mal? Todos vão dizer que se sentem mal. Porque a raiva ela intoxica. É tão fácil perceber isso que hoje uma série de exames laboratoriais comprovaram que um conjunto de hormônios e de enzimas são liberados no momento em que eu tenho raiva, no momento em que eu tenho medo, no momento em que eu estou entusiasmado, no momento em que eu estou feliz.
Então, os hormônios da felicidade, por exemplo, então eles vão buscando sintetizar os hormônios para aplicar em pessoas que têm depressão, por exemplo. Serotonina, endorfina e etc., que são liberados de uma série de situações naturais, estão sendo transformadas em sintéticas para buscarmos isso. Então, é perceptível na ciência que uma série de enzimas e hormônios, elas são liberadas de acordo com o meu sentimento. Então, quanto melhor uso eu faço de mim, mais saudável eu fico. Essas informações são muito importantes para a gente entender como é que funciona a cura na Umbanda, tá? Tem a questão kármica, ou seja, energias que eu plantei no passado e que hoje vão me avizinhar. Um exemplo bem clássico é a gente pensar assim: eu só era tão ruim nas vidas passadas que eu matei dezenas, centenas, milhares de pessoas. Tudo afogado. Tudo afogado. E eu resolvi matar. Então, eu contaminei o meu espírito, eu contaminei o meu corpo astral com a energia da morte de outros seres, o que é uma das piores ações que um ser humano pode fazer. Um dos maiores erros que a gente pode fazer é tirar a vida de outro ou tirar a sua própria vida. Então, nesse processo, eu impregnei o meu corpo de uma energia kármica que uma hora ela vai brotar. Essa semente vai fazer assim, pô, e eu vou colher ela em algum tipo de doença. Então são as doenças kármicas. Só que karma nem sempre é negativo. Tem uma história de um espírito em que ele, antes de nascer, chegou com o seu pai Omolu, né? O Omolu estava fazendo o planejamento kármico dele, planejamento de reencarnação, e ele chegou e falou assim, ele viu o corpo dele estava, entre aspas, perfeito. 2 pernas, 2 braços, tudo perfeitinho. Ele falou, por favor, me faz nascer sem o braço esquerdo ou sem o braço direito, e eu mancando, por favor. Aí as pessoas que estavam do lado dele perguntaram, mas por quê? Ele falou, se eu não tiver uma deficiência que me mostre o valor disso, pode ser que eu me perca no orgulho e na vaidade. Então ele desalinhou os olhos, ele fez uma série de mudanças para que ele pudesse ter uma reencarnação que não fosse muito testado no aspecto da vaidade, do orgulho pessoal. Então, às vezes, a gente olha para uma pessoa que, por exemplo, não tem o braço e fala assim, ele tem um karma negativo, porque ele matou com aquela mão muitas pessoas. Daí você vai descobrir que não, ele é um espírito iluminado que pediu para tirar o braço para que ele possa passar por essa provação. Então, o karma, ele pode ser missionário, altruísta, ou um karma expiatório, que é o que a maioria de nós, aparentemente, passa. Certo? Existem outras formas de ficar doente? Sim, ataques e feitiços. Magia negativa existe? Infelizmente, tem gente que se preza ao serviço de fazer isso com o outro. Então as pessoas vão lá e pagam um mago, um feiticeiro do mal, para fazer mal a alguém. Essa energia é impregnada naquela pessoa. Por exemplo, faz uma energia no meu ombro e eu fico com o meu ombro e não consigo mais mexer. Não estou aguentando de dor, não consigo mais mexer, não tem causa aparente. Então, o feitiço aconteceu e eu fiquei sem mobilidade no meu braço esquerdo. E não precisa ser exatamente um feitiço. Como é que pode ser? Pode ser uma raiva direcionada a você, uma pessoa que não gosta de você e todo dia, eu odeio aquela pessoa, eu quero que ela morra, eu quero que ela fique doente, eu quero que não sei o que, assim por diante. Então, da mesma forma, essa impregnação de energia negativa pode vir, assim como pode ser dos espíritos desencarnados, certo? Existem doenças que servem para despertamento. Então, às vezes, a pessoa toma um aviso, ô Caetano, presta atenção, rapaz. Não está escutando. Aí eu venho e tenho uma dor de cabeça insuportável, que não tem cura, aí eu acordo. Então, às vezes, uma doença não serve para nos chegarmos até um movimento espiritualista, nos despertarmos para o valor da vida espiritual sobre o valor da vida material, e aí uma série de despertamentos. E por fim, assim, bem rapidamente, existem as doenças missionárias, que, além do karma que eu falei, são doenças que acontecem durante a vida, que servem para ajudar outras pessoas. Então, às vezes, uma pessoa da família fica doente, para que outras pessoas possam exercer generosidade, possam cuidar dela, e tem uma série de questões que a gente não vai entrar, porque essas doenças a gente não vai falar abertamente hoje, tá bom? Então, esse é o motivo do nosso adoecimento. Alguns motivos do nosso adoecimento. Então a gente sabe que existem motivos, né, de mau uso, descompasso com a natureza, karma, feitiço, magia negativa,
despertamentos e missões. São especialmente essas que me ocorrem de porque nós adoecemos. Então nós temos os corpos, do que nós somos feitos, corpos, energia, pensamento, emoções. Nós temos que lembrar o que é doença e o que é saúde, desequilíbrio e equilíbrio, e por que adoecemos. Essa é a base para que a gente possa continuar, tá bom? Vamos lá. Em todas as religiões, das mais antigas às mais novas, Deus exerce um papel de curador. Mesmo nas religiões onde não há Deus, propriamente dito, as religiões não teístas, como o budismo, existe o poder da cura. Então, Jesus foi um curador, Buda foi um curador. Se você pegasse na história dos santos da Igreja Católica, por exemplo, vai ter curador de começo ao fim. Muitos. Nas tradições africanas, você vai ter a presença de Obaluaê, a presença de Ossan, a presença de Oxóssi, a presença de Iemanjá, de uma série de itãs que falam que fazem cura. Você vai encontrar nos bantus ancestrais dedicados à cura, chamados quibandas, que são os curadores que existem fisicamente. Se você chegar na Angola e falar assim, quem é fraco quibanda, ele vai te encaminhar para uma pessoa especializada em saúde espiritual, que existe desde há dezenas de milhares de anos. E eles também têm, do ponto de vista espiritual. Então são espíritos voltados para o atendimento. Se você chegar numa comunidade indígena brasileira, de grande maioria dos povos, especialmente do tronco Tupi-Guarani, nós vamos encontrar espíritos dedicados à promoção de saúde da sua tribo. E deuses ou divindades ou deidades dedicadas a isso. No hinduísmo, no Islã, por exemplo, um dos 99 nomes de Deus é aquele que é o que cura, o único que cura de verdade, que é um dos nomes de Alá. Bom, então é certeza que tem em todos, pajés, druidas, xamãs, quibandas e uma série de outros seres. Na Umbanda, Deus é curador, Deus cura, Deus transforma, Deus salva. Então quando a gente entende e fala assim, olha, Deus vai te curar, a gente está pedindo assim, quem é o movimento de Deus que faz e aplica a cura? Omolu, Obaluaê. Então, quando Deus atua em mim, lembra da história que eu falei que eu fui fazer uma cirurgia, não sei qual mão que eu tinha feito, mas vamos supor que acho que nessa. Enfim, eu fui tirar lá o cisto sebáceo no médico, eu falei do corpo físico, mas eu não podia, então eu fui no terreiro. E Deus falou assim: eu vou curar esse tal de Caetano aí, vou curar esse rapaz aí. Como é que ele vai aplicar a cura? Em Omolu. Então, o movimento dele para curar vai ser Omolu e Obaluaê. Então, um espírito ancestral, pode ser um preto velho, pode ser um caboclo, nós já vamos falar, vão atuar em nome de Omolu, que vão transmutar, transformar esta doença em cura. Transformar esta doença em cura. Então, eu tinha um cisto, saio do terreiro sem o cisto. Como pode acontecer isso? E é isso que a gente vai falar. Mas para isso eu preciso que a gente entenda os passos anteriores, senão a gente não consegue entender. Lembrar sempre, gente, assim, que Jesus, quando andou na Terra, ele despertava as pessoas através do processo de cura. Então ele curou o leproso, curou o cego, fez paralítico andar. Por quê? Porque as pessoas, ao perceberem isso, sentiam o amor de Deus. Nós somos tão ainda materiais que é preciso um toque físico. Pau, opa, acordei. Então, às vezes, é preciso esse chacoalhão. Quantas pessoas que estão na live hoje já foram atingidas, né, por uma situação de cura no terreiro, ou testemunharam situações de cura no terreiro. E como isso foi importante para consolidar a fé da comunidade e a fé da pessoa que foi curada. E essa é uma coisa muito importante. Nas tradições africanas, nós temos, é tão importante a questão da cura, que a Umbanda nasce da ideia do Kibanda. Kibanda é o curador. Então, tem o ponto do Pai Antônio, um dos primeiros pontos cantados na nossa Umbanda querida, com licença, Pai Antônio, eu não vim lhe visitar, eu estou muito doente, vim aqui para me curar. Se a doença for feitiço, Pai Antônio vai curar. Se a doença for de Deus, eu errei, né? Se a doença for feitiço, curará neste congá. Se a doença for de Deus, Pai Antônio vai curar. Coitado de Pai Antônio, preto velho rezador,
foi parar na detenção por não ter um defensor. Pai Antônio na quimbanda é curador. Pai Antônio na quimbanda é curador. Por que eles falavam Pai Antônio na quimbanda? Porque a quimbanda era onde acontecia a cura. Não era direita e esquerda, era onde acontecia a cura. Por isso, Pai Antônio, que era um curador, era chamado Pai Antônio na quimbanda é curador. E a palavra quimbanda significa literalmente, se a gente fosse traduzir, curador. É isso a palavra significa. E aí, eu falei do Pai Antônio sendo essa força mágica, né, da cura. É tão importante a história do Pai Antônio, que o Pai Antônio tem relatos assim escritos em texto corrido, poesia, música, de processos de cura que ele implementou. Era tão importante que um diretor de um hospital levou a lista dos doentes para Pai Antônio. Fez uma lista lá e o Pai Antônio falou: esse pode trazer que eu curo. E selecionou lá um grupo de doentes, né? Eram doentes na época manicomiais, ou seja, doentes entre aspas. E eram pessoas que tinham, na época, doenças consideradas psiquiátricas ou neuropsiquiátricas. E o Pai Antônio fez com aquela lista de pessoas que ele listou, curou todos. Mas não era isso, eram pessoas de diversas doenças, patologias, desde bicheira até situações mais graves como um câncer e doenças terminais. Então, pretos velhos são curadores? Tá na cara, né? Fácil de entender. Então, pretos velhos são curadores. Você já viu pajé curar, né? Filme, histórias, mitologia. E quantos caboclos e caboclas na Umbanda não são curadores? Aplicam ungüentos, garrafadas, chás, banhos, uma série de outras coisas. Então, caboclos são curadores. Eu já vi dezenas de Exus que trabalham só com cura física. A pessoa chega lá, Exu vai lá e faz uma cura física. Então, Exus. Eu já vi baiano curar, eu já vi marinheiro fazer cura, eu já vi boiadeiro fazer cura, faz de costura e uma série de outras questões, rezos, etc. Existe um povo chamado Povo do Oriente que congrega uma legião de espíritos que trabalham para a promoção de saúde. Então, em alguns lugares, vão chamar de a falange de José de Arimateia, a falange do Dr. Bezerra de Menezes, a falange de médicos, a falange de curadores, a falange de espíritos orientais que trabalham. Então vai ter uma série de indianos como Zartur vem de tão longe, vem trazendo aquilo que eu lhe pedi. Afirmas, daí vai cantando. Então, o povo do Oriente. Então, se você perceber, existem um número infindável de espíritos que trabalham com a cura. Exus, pretos velhos, caboclos, todos os povos, e obviamente um povo específico, que é o povo do Oriente, que tem uma pegada, vamos dizer assim, voltada para esse processo de cura, de saúde que acontece na Umbanda. Então, muitas pessoas perguntam assim: pai, eu tô com uma doença, com que gira eu vou? Vai na gira que tiver marcado. Vai na gira que tiver marcado. Porque se você for conversar com a preta velha, ela vai te ajudar. Se for o caboclo. E se precisar de um atendimento específico, o caboclo vai falar: olha, volta aqui no dia tal, que vai ter o povo do Oriente que vai trabalhar com você. Certo? A mãe Néia dizendo assim: em nossa casa temos um grupo socorrista, na cirurgia é o seu tranca-rosa. Olha que interessante. Então, veja, na casa da mãe Néia, ela está dizendo que é um Exu. Na nossa casa nós temos o irmão Juvencio, que trabalha no Olinho do Oriente, o pai Pajé do Oriente, que é um pajé Guarani, que trabalha com a situação de cura. Eu tive, em Londrina, por exemplo, nós temos uma casa em que os marinheiros são os responsáveis pela cura. Isso eu já vi em outros lugares também. E é muito interessante a gente perceber isso. Mas se for lá na casa da mãe Néia e tiver conversando com a preta velha e precisar, ela vai falar: venha conversar com o seu tranca-rosa na gira do dia tal. Então eles se direcionam, mas todas as giras pode haver cura. E acontece cura em todas as giras, sem dúvida nenhuma, certo? Entretanto, uma coisa que a gente não pode esquecer é que para acontecer a cura, seja ela com o povo do Oriente, com o preto velho, com o Exu, com quem for, nós vamos ter dois povos que vão trabalhar diretamente: Exus e pombagiras, e crianças. Hã? Criança? Por quê? Não há cura na Umbanda sem a materialização e a desmaterialização, ou seja, tirar. Porque o que é doença? Está no meu corpo físico e no meu corpo etérico, então eu preciso tirar. Ou no corpo astral também é matéria. Quem é que atua na matéria?
Exu. Exu é o agente de Deus que faz a magia. Sem Exu não se faz nada. Por isso que tem esse ditado. Saravá Exu, sem Exu não se faz nada. Ou salve Exu, salve o rei da encruzilhada, pois sem Exu não se pode fazer nada. É por causa disso. É matéria que atinge na matéria. Por isso que a mãe Néia fala, o seu tranca-ruas vai lá e trabalha. Né? E criança, porque, como eu falei, a doença ela é um descompasso com a natureza. Quanto mais integrado com a natureza, mais saudável eu estou. E quem é aquele ser na Umbanda que traz as energias elementais? A energia do mar, a energia do rio, a energia da floresta, a energia das cachoeiras. As crianças. Então, as crianças vão trazendo as energias elementais da natureza, puras, né, de vibração única, e os Exus fazem a matéria. E aí qualquer outro povo vai trabalhar com essa mudança, certo? Vai trabalhar com essa energia. Algumas pessoas me perguntam assim, pai, mas então se todos podem, por que alguns terreiros têm uma gira específica de saúde? Porque querem chamar a atenção para isso. É tão importante essa questão que a Umbanda oferta, que às vezes fala assim, ó, gente, nós ofertamos o trabalho ambiental. Então as pessoas que às vezes não querem ir numa gira convencional, vão nessa gira de saúde. E lá existe todo um aparato, uma preparação do terreiro própria para acontecer naquele momento. Mas isso pode acontecer em qualquer gira, sem nenhuma diferença, certo? É importante a gente ter essa clareza. Bom, então eu entendi os corpos, entendi do que eu sou feito, por que eu fico doente, o que é saúde, certo? Bom, essas questões. Entretanto, você chega no terreiro com a seguinte ideia: todos que entram lá serão curados? Já pensaram nisso? Então eu vou fazer uma pergunta diferente. Todos que Jesus tocou foram curados? Jesus é o cara, né? Então nós estamos falando assim, do top dos master de todos, Jesus. Como é que é? Você vai falar assim, não, Jesus curou todos que passou. Não. Como não, pai? Não. Jesus andou no Vale dos Imundos. O Vale dos Imundos é uma terminologia da época, horrível, né? Nojenta, mas tudo bem. Preconceituosa, enfim. Mas eram onde os leprosos ficavam, porque naquela cultura, naquele local, se você fosse diagnosticado com lepra, você era expulso da sua casa, expulso da cidade e tinha que viver num lugar onde não tinha o que comer, onde assim, era um depósito horrível, né? Depósito horrível de pessoas. E lá, neste lugar, onde ficavam os leprosos, era chamado Vale dos Imundos. Por que imundos? Por causa do cheiro que a hanseníase dava, por causa do descaso, então as pessoas não tinham o que comer, não tinham como se lavar, enfim. E Jesus andou no Vale dos Imundos. Se Jesus curasse todos que estavam no Vale dos Imundos estavam curados. E por que não foram? Prestem bem atenção. Quando a gente vê o relato da Bíblia, você vai encontrar relatos de cura da mulher que estava com hemorragia e foi curada, do paralítico que andou, do cego que enxergou, do morto que ressuscitou. Uma série são vários, inúmeros. Só que vocês conseguem imaginar que isso é apenas uma amostra de tantas pessoas que Jesus tocou? Jesus era assim, ovacionado, onde ele ia, as pessoas queriam se curar. Então, faziam fila. Se você pegar em Atos dos Apóstolos, se você pegar nos evangelhos, Mateus, por exemplo, vai chegar um momento em que Jesus acaba de ser batizado por João Batista e vai até a casa de Pedro. E na casa de Pedro ele cura a mãe do Pedro, Simão Pedro, né, o pescador, que estava doente. A comunidade inteira de Cafarnaum fica sabendo e faz fila para que Jesus pudesse ajudar. Certamente não foram todos curados. Não é porque Jesus não tinha o poder, porque Jesus era a emanação do poder divino encarnado. Então ele podia aplicar a vontade de Deus imediatamente. Vamos prestar atenção nisso? As pessoas falam assim, Jesus, o Senhor me curou, muito obrigado. Ele fala assim, eu não te curei. Quem curou foi meu Pai que está nos céus. Ah, Jesus, obrigado pelo milagre. Não fui eu que fiz, foi Deus que está o tempo inteiro. Se você pegar lá os 4 evangelhos conhecidos e os evangelhos conhecidos como apócrifos, você vai perceber isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil vezes. Que Jesus falava, quem cura é Deus. E isso é importante a gente saber. Então, toda vez que você vai num terreiro e foi curado, por exemplo, eu já fui curado em terreiro de uma série de doenças. Então, toda vez que eu fui curado, eu chegava para a entidade e agradecia. Afinal de contas, ela foi um instrumento. Mas eu agradecia. Ela falava, não, agradece a Deus. Eu agradecia a Deus. Mas mais do que agradecer e saber que não foi o preto velho, o caboclo, enfim,
era compreender que a cura acontece por vontade divina. Por vontade divina. Essa vontade divina, ela está atrelada a inúmeros fatores que a gente não pode esquecer. A mãe Neia está colocando, por exemplo, merecimento, fé, e a gente poderia adicionar. Então, a fé, vamos começar pela fé. A fé é um instrumento extremamente importante. Numa passagem de Jesus, Jesus estava andando logo depois de uma pregação, e uma multidão é cercada de Jesus, Jesus vai passando, e nisso uma mulher que era escorraçada, porque as mulheres doentes não podiam ser tocadas por nenhum curador, então era tão misógina a sociedade que a mulher não podia nem ser curada, gente. Olha que coisa mais horripilante. Agora, se a mulher tivesse uma doença que era hemorragia uterina, ou seja, que a menstruação não parava de descer, ela então era condenada a ninguém nem dar esmola e nem dar o que comer. Ela não tinha o que beber, ela tinha que se virar no deserto. E essa mulher, então, desesperada, abandonada, se entremeia no meio da multidão e toca as vestes de Jesus. Jesus sente, né, um fluxo energético e fala, olha para trás e fala assim, quem me tocou? E tem o silêncio. Quem me tocou? E ela, envergonhada, com medo de ser apedrejada, levanta a mão e fala, fui eu, Senhor. Eu queria me curar. E aí Jesus olha e fala assim, pois você se curou. E ela, obrigada. Ele fala, não, quem te curou foi a tua fé. Então, naquele momento, a fé dela era tamanha, ela tinha uma crença verdadeira, que se ela tocasse as vestes de Jesus, ela receberia o impulso de Deus e Deus curaria ela. Então, ela abriu um canal de energia tão grande que a fé, de fato, proporcionou a cura dela. Lembrando que tem uma parábola em que Jesus fala que se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é microscópico, né? Microscópico não, mas ele é bem pequenininho, eu conseguiria mover até as montanhas. Então a fé realmente ela é um poderoso agente de transformação e de cura. Mas por que algumas pessoas, então, mesmo na presença de Jesus, não eram curadas? Tem duas coisas muito, muito interessantes. Uma é a ideia da persistência. Também Jesus tem um momento em que ele chega para a pessoa e põe a mão nos olhos da pessoa e fala, enxerga. Então ele pôs a mão na pessoa e a pessoa enxerga. A hora que ele tira a mão, a pessoa não enxerga. Isso está escrito também nos evangelhos. Daí todo mundo fica em volta e falou, opa, Jesus deu uma falhadinha aí, né? Jesus falhou, e ficou aquele negócio meio estranho e tal. E aí Jesus põe a mão de novo. E então cura a pessoa na segunda vez. A gente vai entender isso. Por que está escrito isso? A gente tem que lembrar que as pessoas que escreveram os textos sagrados, que são os mitos, os itãs, os oriquias e uma série de outros textos sagrados, eles escreviam porque eles queriam enaltecer alguma qualidade. Jesus não desistiu. Aquela pessoa não desistiu. Então nós, que somos muito mais imperfeitos, às vezes não vai ser curado numa vez, vai ter que ser curado na 10ª, na 50ª, não sei, mas eu vou persistir porque eu quero. Então a minha vontade, ela está lá. Então nós temos que persistir. A outra coisa importante da gente lembrar é que todo o processo de doença acontece pelas causas que a gente falou. Lembram das causas? Desconformidade com a natureza, mau uso, magia, uma série de outras questões. Tem duas questões que a gente não pode esquecer. O despertar, o karma, e uma que eu não falei de propósito que eu quero falar agora. Às vezes, nós temos uma missão. Então nós nascemos na vida por uma missão. Então a missão, por exemplo, a da Dani, que chegou, é de repente viver no litoral. Isso é uma suposição, hein, Dani? Então é só uma ilustração, tá? Então, ela nasceu e ela precisa ir para o litoral, porque ela vai ter uma missão no litoral, ela tem que estar na praia, e ela não sabe. E ela permanece em Curitiba, por exemplo. Curitiba é frio, Curitiba tem baixa umidade do ar em alguns momentos, muita umidade no ar em outros momentos, inversão térmica muito grande, faz 10 graus num dia, no mesmo dia faz 30, faz 2 graus, na outra hora está 28. Então, e a Dani começa a ficar doente. E aí ela chega no médico, o médico fala, olha, sabe o que acontece? Você não, o clima de Curitiba não é propício para você. Eu recomendo você ir até o litoral. E aí ela teima, ela fala, não vou, eu quero ficar aqui. E ela vai ficando doente. Ela vai no terreiro, e o terreiro pode curar a Dani?
Que é a pergunta que o Ivandro fez lá em cima. Até onde a gente pode ir? Né? Vai saber que vai interferir no karma da pessoa. Então, às vezes, a doença, ela é condutora da nossa missão. Condutora da nossa missão. Eu vou dar um exemplo que é real. Agora, esse exemplo da Dani era um exemplo para a gente entender. Mas um exemplo real. Eu tinha uma pessoa muito querida próxima a mim, que ela sofria de uma doença que hoje, graças a Deus, não existe por causa da vacina. Olha que coisa maravilhosa. Isso faz muitos anos, hein? Mais de 30 anos atrás. E ela tinha uma doença chamada tosse comprida, coqueluche, tosse do cachorro louco, tem uma série de tosse de cachorro. Então, para ela poder sobreviver, ela tinha que viver em lugar de alta altitude. Então, lugares de baixa altitude, ela poderia passar mal até morrer. Então, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que achar um lugar onde ela pudesse morar acima de 1.500, 1.200 metros de altitude. Ela conseguiu estudar e foi morar lá no Equador, não me lembro se foi em Quito, numa cidade do Equador que vive a 3.000 metros de altitude. Ela vive, nunca mais tive contato com ela, mas até onde eu tive, ela vivia normalmente porque ela seguiu o conceito. Supondo que essa doença aconteceu nela, para que ela encontrasse um lugar de altíssima altitude para cumprir a sua missão. A gente podia fazer o que quisesse, não ia ter o que tirasse aquela doença dela. Por quê? Porque ela precisaria estar para cumprir. Então, muitas vezes, a gente tem que entender que a doença ela também é transformadora. Senão a gente vai errar. A gente vai pensar que a gente pode curar todo mundo, e isso nem Jesus fez, quanto mais nós, imperfeitos, né, que somos, certo? Mas não é só isso. A doença, seja ela qual for, tem efeitos terapêuticos. Então, ela pode ser para arrumar a minha missão? Pode. Mas ela pode ser para que eu compreenda o valor da vida, compreenda o valor da transitoriedade, porque todos nós vamos morrer. Então, eu sinto dizer para vocês, mas ó, todos nós vamos morrer. Em alguns anos, alguns meses ou em muitas décadas, todos nós vamos morrer. Então, o fato da doença nos apresentar, ela vai dizer assim, olha, isso é passageiro, não creia que a tua carne é importante, porque ela não é. O que é importante é o teu espírito. Cuida daquilo que não vai morrer, porque isso, o que você tem aí por fora, meu filho, vai perecer, vai cair, vai branquear, não tem jeito, vai desgastar com o tempo. Então a gente tem a compreensão. Então, às vezes a doença ela é terapêutica, ela precisa acontecer para que eu possa entender o processo curativo da alma que ela traz. A doença, ela pode vir por uma questão kármica. Então eu estou exaurindo o meu karma negativo que eu plantei em vidas passadas. Então ele vai chegar no terreiro, por exemplo, com uma dor, uma asma. Vamos dar um exemplo da asma, que é o meu caso, por exemplo, né? Então, eu vou chegar no terreiro com asma. Eu tenho asma, não consigo, não tem remédio, não tem bombinha, não tem nada que faça. Aí eu chego o preto velho, o caboclo, quem for, vai fazer de tudo para me curar. Vai me dar remédio, vai me dar banho, vai me dar inalação, vai tudo. Tá ótimo, ele vai mostrar o amor dele por mim, eu vou aceitar aquele amor. Só que a doença não sai. Por quê? Porque é preciso exauri-la. O processo de exaurimento começou, então ele não acaba. A não ser que eu purifique ele, mas depois começou difícil, mas eu posso purificar também. Se eu tiro a doença dessa pessoa, se eu tirei essa doença dessa pessoa, então ela deixou de pagar, entre aspas, um karma que ela mesma tinha se programado para fazer. Então, às vezes, a doença não é curada porque a pessoa precisa exaurir o karma. Exaurir o karma, ou seja, esgotar a dívida. Certo? Então, às vezes, pode acontecer da doença fazer isso. A doença permanece, muitas vezes, porque a pessoa não está apta a aceitar a mudança dela. O que levou ela a ficar doente? Hipócrates, a Capitã Cat tinha feito uma pergunta lá em cima, é mais ou menos isso. Hipócrates, que é o patrono, o pai da medicina moderna ocidental, ele diria assim, antes de curar um doente, pergunte a ele se ele está pronto para abrir mão daquilo que causou a doença. Por exemplo, eu não posso comer trigo, nada que tenha glúten. Eu chego no médico, não sei por causa disso, né, mas eu tenho diarreia, tenho dor de cabeça, tenho dor de estômago, tenho cólica, nossa, meu organismo está desesperado. Eu chego lá, ele faz o exame e fala, olha, você tem uma doença celíaca, você não pode nada com glúten.
E eu vou falar para ele, que remédio que eu vou tomar para isso? Não, não tem remédio, você não pode comer glúten. Como é que ele vai me curar se eu não parar de comer glúten? Não vai ter jeito, eu vou ficar doente, vou ficar doente, vou ficar doente. A mesma coisa do diabetes. Eu vou te dar metformina, vou te dar um remédio, qualquer outro remédio, vai te dar insulina, e se você não parar de comer açúcar, o que é que vai acontecer? Você vai desenvolver a diabetes. Não tem o que fazer. Porque você não está pronto para abrir mão das causas que deram. Isso do ponto de vista físico, você imagina do ponto de vista espiritual. Todo processo de doença, ele também é um despertar para que a gente possa mudar de atitude. Senão ela não serviu para nada, nada. Certo? Bom, então Hipócrates dizia isso. Se você não está apto, nem começa a curar, ele falava, né? Exagerando, ele talvez falasse isso, mas para a gente ter uma noção. Percebam que esses processos, eles são importantes para o processo de cura dentro da Umbanda. Aí o Ivandro tinha feito uma pergunta lá, e agora a Keila fala assim, mas como saber isso, por exemplo, da nossa missão? A gente não sabe, Keila, a gente não tem como saber. Então a gente tem que confiar em Deus. Oxóssi é o senhor da direção, então Oxóssi vai apontar a flecha. Então a pessoa chega para o terreiro, e a gente não tem, às vezes não pode revelar a missão dela, ela tem que descobrir sozinha, por exemplo. E a gente vai mostrar o nosso amor por ela, a vontade de curar ela, vamos fazer de tudo para curar ela. Vamos lá, curar. Só que não acontece. Aí chega uma consulta, ela fala, pai, será que eu devo ir para a praia então, por exemplo? Ou para um lugar de altitude? Pai, experimenta, quem sabe lá você fica saudável. E a pessoa vai e fica saudável. E ela cumpre a missão dela lá. Tem um caso, gente, só para vocês entenderem, de uma italiana, e ela tinha uma doença, um tipo de câncer extremamente raro, e ela tinha 15 dias de vida. E ela não queria. Ela falou, não vou me aceitar esses 15 dias, não. Eu quero estender esse prazo aí um pouquinho. E ela encontra um curador de uma comunidade asiática. E esse curador, então, fala para ela assim, você deve viver no Nepal. E ela, como é? Você deve ir para o Nepal. E ela, então, vai no lugar onde ele pede, e ela, passeando por ali perto, ela encontra um lugar que ela se apaixona. Então ela muda para esse lugar que ela achou, que não era o lugar onde ele falou, porque ela no caminho achou o lugar dela, e lá ela viveu 15 anos. Só que ela voltou para a Itália, porque teve uma questão familiar, ela voltou para a Itália. 20 dias depois que ela voltou para a Itália, ela entrou em óbito, por causa da doença que tinha ficado paralisada em 15 anos no Nepal. Então, a gente tem como saber? Não tem. Diretamente não. Às vezes é uma intuição, que a gente vai lá e fala. Mas o que nós temos que fazer? Garantir que nosso amor, nossa vontade, nossa compaixão estejam ativas para que a pessoa possa encontrar a cura. E é isso que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Então, o que eu quero mostrar do processo de por que algumas pessoas curam e algumas pessoas não curam? Porque são fatores que nós não controlamos. Nós não controlamos. E nem podemos controlar. Prestem bem atenção nisso. Aí o Ivandro fez uma pergunta que é importante a gente saber. Quando que a gente interfere no karma da pessoa? Quando nós colocamos a nossa vontade sobre a vontade de Deus. Então a pessoa chegou no terreiro, vai consultar com o preto velho, com o caboclo, com o Exu, não interessa com quem for. Nós vamos fazer de tudo para quê? Para que aquela pessoa seja curada. Vamos ter fé que ela vai ser curada, vamos estar atentos à mediunidade, e vamos aumentar a nossa moralidade para que a mediunidade fique adequada. Vamos mostrar para ela que ela é importante, que a gente quer a cura dela. Isso é a nossa parte. Então eu estudo ervas, eu continuo pensando, eu melhoro a minha moralidade, eu estou me preparando. E quero que essa pessoa seja curada, mas eu me submeto à vontade de Deus. Jesus, muito obrigado, o Senhor me curou. Não fui eu. Quem te curou foi o meu Pai que está nos céus. Por que é que Jesus falou isso? Porque não depende da minha vontade. É da vontade de Deus, que é soberano, sábio e justo, que vai ter a tua cura. Porque senão a minha vontade pessoal, Caetano, é que quando você chegar doente, meu filho, você seja curado. De verdade, do fundo do meu coração. Seja quem for, eu quero que você chegar no terreiro, saia de lá, olha, abençoado e curado. Isso pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Pode também. Quem decide? Deus. Por isso, na Umbanda, nós temos uma força que é a força de submeter tudo a Deus. Portanto, a palavra axé. Eu quero me curar, axé, ou seja, se Deus assim o quiser. Se Deus assim o quiser. Então, se Deus não quiser, nem Ogum, nem Iemanjá, nem Oxóssi, porque a gente fala axé. Axé. Axé, o dono da sanção,
passa a rubrica dele lá, senão não tem. Então toda a cura da Umbanda é submetida à cura de Deus. Por isso as crianças têm um papel importante que eu falei. Os puros só são acionados por Deus. Então a criança ela vai querer te curar, mas ela só vai atuar se Deus assim permitir. Se o orixá assim der o ok. O orixá falou, vai que dá, esse tem que fazer. Então acontece o processo de cura. Essa relação e submetermos à vontade de Deus, ela é fundamental para que a gente não cometa o ato de passarmos por cima. Eu conheço gente que fala assim, eu não quero saber se Deus quer ou se Deus não quer. Eu aciono qualquer tipo de espírito, preste atenção, mas eu vou dar cura para aquela pessoa. E é possível, pai Caetano? É possível. Eu conheço um caso, mais de um caso, eu não vou citar o caso, porque isso, as pessoas que estão ouvindo podem ser parentes ou próximas, em que um determinado dirigente foi lá e começou a fazer uma série de magias em que ele trocava a vida de seres animais pela vida da pessoa. E ela viveu um X tempo. A que custo? Isso tem um custo, que é enganar, entre aspas, né? A gente gerou um karma profundamente negativo para a pessoa, para mim, para todos que estão em volta, enfim, Deus me livre. É uma coisa assim, me permito, abominável, muito perigosa, tá bom? Então é assim que a gente sabe que é deixando na mão de Deus. Então fez o trabalho, fez toda a magia, falou para dar banho, fez a cirurgia espiritual, que Deus faça o que for melhor para você. Axé. Axé. E aí o axé acontece. Ou não acontece. E é interessante a gente perceber, antes da gente, eu vou ter que parar para responder as perguntas, a gente pensar assim, e quando não acontece a cura? Eu vou dar exemplos diversos. Eu lembro de uma pessoa, eu não era pai de santo, o primeiro caso que eu acompanhei, ela tinha uma doença, era mais ou menos perto da próstata, mas eu não vou me lembrar o que era exatamente. Era uma doença que dava profunda dor, mas profunda dor nessa pessoa. Esse homem, né, já era um homem mais de idade. E ela poderia potencialmente levar ele à morte. E eu fiquei sabendo do caso dele, por exemplo, em maio de um ano lá. Maio de 2002. Em dezembro de 2004, ou seja, 2 anos depois, e meio, ele estava lá na gira ainda. E aí eu estava tomando água, ele se aproximou, a gente começou a conversar, e ele chegou para mim e falou assim, rapaz, eu não sei se eu conseguiria viver sem o terreiro. E eu olhei para a cara dele e achei aquilo muito bonito, muito forte. Mas eu fiquei assim, puxa, ele não foi curado em 1 ano e meio, vindo todas, ele não faltava uma gira. Ele era mais assíduo do que muito, mas olha, do que muitos irmãos de corrente, muitos. E eu falei, puxa, que legal, tal. Ele falou, você deve estar me perguntando por como é que eu penso isso e ainda não sou curado. Eu falei, olha, passou pela minha cabeça mesmo, é verdade. Ele falou, eu tô aqui, a hora que Deus falar que me cura, eu vou ser muito agradecido. Muito mesmo. Agora, se não fosse a força que os guias me dão, eu não ficava um dia em pé. Essa dor é tão filha da mãe, não falou outra palavra, tá? Que eu não consigo levantar, mas aqui eu venho, recarrega a minha energia e aguenta a semana inteira. Semana inteira eu estou em pé, tenho esperança, tenho vitalidade. Depois, logo em seguida, eu fui feito pai de santo e não tive mais notícia dele. Mas aonde está a questão? Às vezes, a gente não pode receber a cura propriamente dita por N razões. Mas ele não desistiu porque a vida dele mudou pelo toque da Umbanda. Então talvez ele foi curado no que é mais importante, que é curado na alma. E é isso que a gente não pode esquecer. Agora, é óbvio que as curas acontecem. Eu vou dar alguns exemplos que aconteceram em algum terreiro. Não interessa em terreiro que aconteceu, porque isso não faz diferença nenhuma, certo? Mas eu posso garantir, porque eu presenciei inclusive os exames. Uma das situações aconteceu de uma pessoa que estava com uma insuficiência renal crônica e ela virou aguda, ou seja, o rim dela ia parar de funcionar. E a recomendação era a extração dos rins e a hemodiálise e entrar na fila do transplante. Essa pessoa era muito jovem, né, cuidava de várias pessoas, de vários seres. E ela foi numa gira e um preto velho atendeu ela. Fez um trabalho com ela e falou, ó, filha, Deus vai te curar, vamos ter certeza que Deus vai te curar. Fez um trabalho,
bonito o trabalho e tal. E essa pessoa pega o carro e vai embora. Quando ela está no meio do caminho, o carro acaba a bateria do carro dela. Uma coisa acontece, furou o pneu, não vamos lembrar. E ela então deixa o carro e vai a pé para casa. E a recomendação da entidade era repouso, porque ela tinha feito uma cirurgia. Ela chega em casa, vai deitar e começa a ter uma dor na urina, né, dor na bexiga, e vai fazer o xixi, faz a urina, e a urina dela sai com sangue. E aí ela vai para o hospital, desesperada, né, porque... Aí chega no hospital, o médico fez o ultrassom. Ao chegar a fazer o ultrassom, o médico fala assim: minha senhora, mas a senhora está andando? A senhora acabou de fazer uma cirurgia? Pelo amor de Deus, tem os grampos aqui ainda. Dela, hã? Olha aqui, ó. Mostra para ela o grampo e uma mudança na morfologia do rim. Ela ri. Ela olha pro cara e fala: se eu falar, o senhor não vai acreditar. Ele falou: não vai me dizer que você foi no centro espírita. E ela falou assim: não, eu fui num terreiro de Umbanda. Daí ele olhou para a cara dela: não me convence. Não acreditou. Aí ela foi e voltou para o ultrassonografista, o mesmo, passado um tempo, e ele olhou e falou assim: mas você tirou os grampos? Ela falou: não. Ele falou: mas os grampos não estão aqui. Eu falei para o senhor. Esse médico acabou indo nesse terreiro para conhecer, porque ele não acreditou no que ele viu. Esse é um exemplo de materialização clara, não tem dúvida, porque existe exame que comprova essa materialização. Um outro é uma pessoa que precisaria colocar stents. Stents são molinhas que são colocadas dentro de uma veia para abrir a veia. Então a veia às vezes está entupida, né? Ela não consegue passar. Imagina que aqui eu estivesse passando sangue, né? Então está bem fechadinho. Aí você põe uma molinha, ela fica aberta e aí o sangue consegue passar. E ela ia colocar o stents e foi num terreiro também, aí que eu presenciei também. E ao chegar lá, a entidade fez uma cirurgia espiritual e falou: antes de fazer a cirurgia, pede para fazer o exame de novo. E a pessoa, muito obediente, chegou no médico e falou: doutor, antes de fazer a cirurgia, podemos fazer o exame? Ela falou: pode, porque o exame é o mesmo, né, vai fazer uma cateterismo, entra pela veia cava, ou pela veia safena, enfim. E aí fez o cateterismo, ia fazer a angioplastia, tudo. Chega lá e fala assim: nossa, como é que a gente errou? Você não tem nenhuma veia entupida do coração. Ela ri. Os stents estavam do lado da mesa, esperando para ser aplicados. Ou seja, são exemplos claros de que existe. Isso tem uma literatura farta sobre casos, etc. Por que eu estou contando isso? Para que a gente perceba que existem casos tão fortes e reais que vão fazer com que a gente faça. E casos que não são possíveis acontecer. A minha sogra, por exemplo, mãe da nossa sogra Fernanda, ela desenvolveu um câncer e a médica chamou a família e deu 6 meses de vida para ela. E a minha filha ia nascer. Minha filha carnal. E ela era muito jovem, né? Ela desencarnou muito jovem. Mas aí ela acreditou, a gente fez trabalhos espirituais, fez todos os trabalhos, e sempre continuando com a medicina. Ela viveu 6 anos. Então 6 meses foi transformado em 6 anos. Ela morreu de câncer, desencarnou, né? Mas mesmo assim foram 6 anos, ela pôde vivenciar a neta, pôde vivenciar um momento que talvez ela não pudesse pela medicina tradicional. Existem inúmeros exemplos, e graças a Deus, Deus é curador. Então essa ideia de Deus é curador, Deus é misericordioso e nos cura, seja pelo seu tranca-ruas da mãe Néia, seja pelo irmão Juvencio, seja pelo pai Pajé, seja pelo doutor fulano de tal, não importa. O importante é que Deus atuou na vida de muitas pessoas e a gente é testemunha disso. Certo? Bom, o que nós ficamos para conversar numa próxima, para a gente não esquecer? A história que a mãe Néia trouxe do mérito. A cura acontece para quem tem mérito apenas? Vamos pensar nisso. Karmas e oportunidades. Certo? O que acontece quando as pessoas não são curadas e são fortalecidas? E aí, como se dá literalmente? Aonde a entidade atua, existe esse tal de chip, existe cirurgia no corpo astral, existe cirurgia no corpo etérico, existe cirurgia no corpo físico diretamente? E aí a gente vai poder conversar. E é uma outra live que vai acontecer um pouquinho mais curta, porque as questões que faltam, elas não são tão densas quanto essa que a gente teve no dia de hoje. Eu vou parar por aqui, para que a gente possa fazer uma reflexão e pedir que Deus curador, na força de nosso Pai Omolu, Senhor da Terra,
Rolei na terra, a bênção a Totô, seu xaxará, a ferida secou. Rolei na terra, a bênção a Totô, seu xaxará, a ferida secou. Saravá, seu Molu, a Totô Baluaê. A Evelyn está fazendo a pergunta, pai, quando o bebê se vai ainda no útero, o karma incide sobre o bebê, os pais ou ambos? Evelyn, os abortos espontâneos, né, são antes de 3 meses, depois de 3 meses, enfim, ou natimorto, acabou de nascer e já tem o desencarne, ele é um karma sempre, Deus, o mecanismo da lei kármica, ela é impressionantemente grande, a gente tem que fazer uma live de novo sobre isso, porque ela é muito, muito importante a gente ter compreensão dela. Nesse caso, existe karma da mãe, do pai, dos avós, dos tios, dos amigos, do médico, da enfermeira, do auxiliar de enfermagem, todo mundo. E, obviamente, do espírito que estava para encarnar. Muitos espíritos se submetem a um processo de se ligar ao ovo, né? Então, assim, logo no momento em que há o espermatozoide e o óvulo, né? Então ele se torna o ovo, forma a primeira célula, e ela começa a multiplicar, ali já tem a presença da perninha do espírito, vamos dizer assim, né? Do primeiro fio acontece ali. Nessa ligação do fio, essa multiplicação celular vai construindo na figura desse espírito a importância de se refazer, de se reconstruir. Aí ele vai alentar a ideia que um outro ser humano está gerando ele. E aí tem uma série de questões que envolvem. Então, o karma é de todos os que estão envolvidos, não só da mãe e do filho. Ela é uma karma gigantesca, é uma discussão muito grande sobre isso, tá bom? A Cláudia diz assim, Deus me concedeu a honra de receber um filho que nasceu com uma síndrome rara. Teria 1 ano de vida, porém desencarnou com 9 anos graças à espiritualidade. Felipe faria hoje 25 anos. Poxa, Cláudia, que testemunho maravilhoso. Que Felipe esteja abençoado, iluminado, protegido, e com certeza abençoado ele também foi, né, por nascer na sua família. E essas crianças com síndromes raras, né, são presentes que Deus nos dá, porque é a prova de exercer um amor diferenciado. Eu lembro de uma discussão com uma pessoa de uma religião, que eu não vou falar qual, que falava assim, não, todo mundo que tem síndrome de Down, por exemplo, é porque está pagando o karma. Eu falei, de jeito nenhum. Você não sabe quantos missionários vêm na forma de pessoas com síndrome de Down por amor aos seus pais. Eu conheci um espírito encarnado, uma menina, quando eu a conheci ela tinha 8 anos de idade. 8 para 9 anos. E ela era uma pessoa assim, absurdamente encantadora, e ela mudou a vida dos pais dela de forma impressionante. E eu olhava para o espírito dela e eu me tocava de uma forma diferente, eu não sei explicar para vocês. E um dia, uma entidade virou para mim e falou assim, você se encantou com... Não vou falar o nome dela. Eu falei, fiquei, meu pai. Ela falou, ela é um missionário. Ela veio salvar a mãe dela, que estava encarnada como pai. E ela queria mostrar para a mãe, né, que estava encarnada como pai, o que é o amor. Então, Cláudia, só tenho a agradecer, porque essa memória que me traz, eu nunca vou esquecer desse dia, na sala, daquela criança, e compreender aquilo que a entidade tinha falado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Faz isso, encarna desse jeito. Não existe linearidade no karma. Não existe. Nenhuma doença, a gente não tem, você está assim porque você foi do mal. Não dá para saber. É só lembrar de Chico Xavier. Então, imaginar que Chico Xavier teve um monte de doença porque ele era ruim, a gente faz favor, né, mãe Rose? Não é verdade? A Totô, meu pai, a Totô. Que chegue a cura a todos que necessitam. Axé, minha mãe. Que assim seja. A Cíntia perguntando, existe livro sobre esse assunto? Puxa vida, Cíntia, é uma ótima pergunta. Eu gostaria que houvessem vários livros sobre o assunto, mas eu não sei te recomendar. Porque eles são estratificados. Então eu encontro nas explicações de teologia, de uma série de autores, explicação sobre autocura tântrica em outros, sobre vários livros de Umbanda, tem vários livros, tem Flores de Ubaloê do Norberto Peixoto, por exemplo, muito bacana de ler. Enfim, tem vários processos aí, mas infelizmente não tem livros que tratem diretamente disso. Quem sabe a gente tenha coragem um dia e fazemos isso, né? Pai, tem um problema de coluna, diz o Edson. E sempre sonho com a imagem de estou montado a cavalo
Então ele assusta e cai me quebrando a região lombar. Será que pode ter relação? Pode ter relação, sem dúvida nenhuma. Muitos traumas de vidas passadas podem reverberar, ou seja, eles trazem de vidas passadas para o momento atual. Porque na ruptura, né, então imagina você caiu do cavalo e quebrou a coluna. Então aquilo ali é tão traumático, você, por exemplo, não pode andar, enfim, e você não conseguiu superar aquele trauma, que aquilo fica presente no seu mental. E aí na hora da reencarnação você pode reproduzir um pouco de desgaste. Isso pode acontecer? Pode. É o que te acontece? Eu não tenho como te responder, Edson, mas que pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Para a gente terminar, o importante hoje é lembrar dos corpos, do que nós somos feitos, dos corpos, emoções, pensamentos e energia. Lembrar do que é uma doença, do que é saúde, equilíbrio e desequilíbrio. Pensar por que é que adoecemos, é muito importante lembrar do que por que adoecemos. Como funcionam os processos, de lembrar de Deus, de Jesus, porque alguns são curados e alguns não são curados, para que a gente possa, neste próximo momento, no processo mesmo da entidade. Como é que um preto velho pode atuar, em que parte ele atua, porque são várias as formas. Vamos ver que bacana que é. Um atua no corpo no corpo astral, outro atua direto no corpo etérico. Já tem alguns casos que vão direto para o corpo físico. Então eu conheço espíritos que vão lá e manipulam assim na tua frente, e de repente, pum, sai, ou seja, na cara dura mesmo vai acontecer. Mas a maioria acontece em corpos menos densos. Como isso é processado? A gente vai conversar. Que Deus abençoe a todos e a todas. Peço a bênção aos pais de santo, às mães de santo. Axé, axé. Só se Deus quiser. Porque que a gente se submeta sempre, sempre, sempre à vontade dele. Porque ele sabe aonde nós devemos chegar. Que Deus abençoe a todos. Atotô, seu Omolu, rolei na terra, a bênção atotô, seu xaxará, a ferida secou. Rolei na terra, a bênção atotô, seu xaxará, a ferida secou. Que Deus nos abençoe. O rei da terra me curou, o rei da terra me curou. Axé, que Omolu nos cure. Meu pai, por favor, derrame suas palhas, que o seu deburou, que as pipocas possam estourar nas nossas mentes, para que a gente possa nos livrarmos todos desta doença tão perversa chamada coronavírus. Covid. Axé. Deus abençoe a todos. Ótima semana, com alegria, entusiasmo e sob a bênção, proteção de Deus, a quem nós ofertamos todos os méritos desse dia, a todos os seres que necessitam de ajuda. Axé. Muito obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser.